Eu cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. A palavra do Senhor, ela encontra-se no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, nos fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O tema desta manhã é o seguinte: errais em não conhecerdes, pontinho, pontinho, nem o poder de Deus. Por quê? Já falamos uma vez, a parte 1, essa aqui é a parte 2, sobre errais e não conhecer as Escrituras. A ênfase foi nas Escrituras. Agora, nesta manhã, a ênfase é o poder de Deus, em não conhecerdes o poder de Deus. Amém? Por causa do questionamento de um dos nossos colegas de tempo de seminário, fez a respeito de dom de línguas, dando a impressão que não crê, a meu ver, não aceita por não ter experiência, mas depois eu ouvi 2 vezes e constatei que não havia nada relacionado ao assunto que houver aquela crítica com a intenção de ajudar. Essa era a intenção, só que naquele vídeo que havia sido enviado não havia nada relacionado ao dom de línguas. Esta observação do colega me chamou a atenção para essa palavra citada no início quando o Senhor Jesus, em Mateus 22, 29, ele fala o quê? Pensando mais na parte B do versículo. Então eu entendi que a dificuldade do colega era, na verdade, relacionada à segunda parte do versículo. Errais em não conhecerdes o poder de Deus. Quero deixar claro aqui que toda participação, apreciação, comentários são bem-vindos, sabe, meus irmãos? Tanto para, às vezes, elogio, que eu não acho até nem muito legal também, mas, principalmente, para a crítica, será bem-vindo. Nós vamos atender, sim, nós vamos dar um parecer, dar um retorno. E aqui o Senhor deu essa palavra, né? Interessante, o Senhor deu essa palavra. Amém? Não é só isso que nós percebemos ali com respeito a essa palavra, né? A respeito do dom de línguas. E eu também fazia parte da igreja tradicional, né? Um tempo atrás, e a gente sabe que a igreja tradicional ela não crê na doutrina relacionada ao Espírito Santo, seja qual for relacionado aos dons espirituais também. A igreja tradicional, pelo menos onde eu passei, não acredita nos dons do Espírito Santo, que são em número de 9, e que em ocasião oportuna nós traremos um ensino detalhado acerca desse assunto. Talvez teremos que compartilhar em 2 ou 3 vídeos, pois o assunto é vasto e não pode ser transmitido tudo às pressas, né? É uma coisa deve ser bem explicada e nós vamos ter que fazer algumas gravações para isso. Mas é isso, quando falamos uma palavra acerca do multiforme graça de Deus e dizemos que esse canal, o Projeto de Deus, Alfa e Ômega, é diferenciado dos demais, é por essa razão também. Há diversas maneiras que o Espírito Santo tem nos dado, tem utilizado para nos revelar uma nova mensagem para abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu já vi entregue uma mensagem através desse texto da Bíblia, dando a ênfase na primeira parte do versículo, quando fala errais em não conhecer as Escrituras. Mas dessa vez a ênfase fica por conta da segunda parte que diz: errais em não conhecerdes o poder de Deus. É impressionante, pode observar, quem não tem conhecimento, principalmente experiência acerca da doutrina do Espírito Santo, dos 9 dons espirituais, essa pessoa irá questionar, não irá entender a respeito do Espírito Santo. E o mais grave, ele não vai ter ou possuir na sua vida o poder, nem vai experimentar a presença do Espírito Santo em sua vida. O pior, cumprir-se-á, difícil agora a palavrinha, né? Cumprir-se-á a palavra de Jesus, né? Quando ele falou que errais em não conhecerdes o poder de Deus. Aí você entende o porquê também da frieza espiritual em muitas igrejas e porque muitos crentes estão à procura de uma igreja pentecostal, porque a palavra já está dizendo, pentecostal tem origem na festa de Pentecostes, entende? Foi em uma dessas festas, ali em Jerusalém, no início da igreja, ou logo após a ressurreição de Jesus, antes de iniciar a igreja, que a igreja, na verdade, iniciou com esse derramamento do Espírito Santo, certo? A igreja, ela iniciou para anunciar com poder o evangelho a partir desse acontecimento do Pentecostes, lá em Atos capítulo
2, salvo engano, até coloquei isso aí em outra gravação. Diz que quando os discípulos e aqueles que creram durante o ministério de Jesus oravam segundo a orientação de Jesus, que ele enviaria o Consolador aos seus apóstolos, aqueles que creram. Então ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O derramamento do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes. Daí a origem que chamamos de igrejas pentecostais, que crê e recebe a batismo do Espírito Santo na vida do cristão, verdadeiramente convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Entende, irmão? Hoje muitas igrejas e seus membros, em particular, estão errando por não experimentar o poder do Espírito Santo. Muitas vezes você fica focado naquela primeira parte, né? Errais em não conhecer as Escrituras. Nós falamos sobre isso já em outra gravação. Pode voltar lá que você vai ver. Mas é só isso não. Jesus falou, errais em não conhecer as Escrituras, que é importante conhecer, mas também o poder de Deus. Ou seja, para você entender de maneira clara a Escritura e até pregar sobre ela, você precisa experimentar o poder de Deus. Foi o que Jesus falou. Você não pode desassociar as Escrituras do poder de Deus. Jesus fala em um contexto só. Vocês precisam conhecer as Escrituras e também o poder de Deus para vocês não errarem. E como é que você recebe o poder de Deus? Ele cai do céu de qualquer maneira? Não. Você tem o poder através do Espírito Santo. Por isso tem a doutrina dos dons espirituais. A doutrina do batismo com o Espírito Santo, que muitos ignoram. Muitas igrejas ignoram. Mas Jesus deixou muito claro que existe uma ligação nesse versículo, a primeira parte com a segunda. Errais em não conheceres as Escrituras, ele não parou aí, e o poder de Deus. E o poder de Deus só vem na sua vida quando você tem a compreensão a respeito do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, e que vive em você de que uma forma? Quando você é batizado com o Espírito Santo. E Jesus deixa claro isso. Os apóstolos deixam claro isso. Tá certo? E Joel fala sobre isso. Pode ver lá em Joel. Né? Que seria o Espírito Santo ser derramado aos jovens, aos idosos. Lembra? Era uma promessa também lá do Velho Testamento. A respeito do Espírito Santo na vida da igreja. E muitos ignoram. E por isso falta poder de Deus. Cadê os sinais? Tem igreja que você nunca vê um sinal. E nem se prega sobre isso. Por quê? Porque as pessoas separam. É como eu já falei em outra ocasião, fica apenas com João Batista. João Batista falou do quê? Do arrependimento, o batismo de quê? Nas águas. Mas o que ele falou? Vem um após vós, após mim, que vocês verão que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha lá em João. João Batista fala sobre isso. Amém, irmão? Está vendo como é que a palavra de Deus, uma é ligada à outra, você tem que entender o global para poder ter entendimento das Escrituras? É por isso que eu digo, continue conosco, você verá muitas coisas acontecer aqui. Nós vamos falar a palavra dela completa, não é apenas uma parte completa. Amém? Então, por gentileza, você curta, comente e compartilhe nossos vídeos, tá bom? E se você não se inscreveu ainda, se inscreveu aí no canal, se inscreva hoje ainda e Deus vai te abençoar, com certeza. A paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos e que Deus os abençoe.